Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre cortineiro. Você sabe como que é, medidas, como aplicar, qual material? Então vem comigo conferir o vídeo de hoje. Eu quero começar a fazer uma série para vocês falando sobre alguns detalhes ali, né? Coisas que a gente tem no dia a dia. Então, se você tem dúvida sobre alguma coisa de decoração, algum detalhe, como por exemplo o cortineiro, já deixa aqui embaixo que eu quero ler os comentários e poder trazer mais especificamente falando sobre algum detalhe que tem na decoração, na arquitetura e no interiores. E hoje eu separei o cortineiro, porque dentro desse tema tem vários pontos ali que são muito importantes para a gente poder aprender e fazer da forma certa na nossa casa. Mas antes de começar falando, eu quero que você deixe o seu like, ele é muito importante aqui pro canal, e também se inscreva. Vou deixar aqui o meu Instagram também e depois você vai lá acompanhar o meu trabalho e também vai ser um prazer te receber por lá. O cortineiro nada mais é do que um item decorativo, mas que traz uma função também de esconder e guardar a cortina, mas ele traz uma privacidade, ele traz uma descrição e a gente consegue trabalhar a iluminação no ambiente através dele. O cortineiro ele tem a função de dar acabamento para a cortina, então a gente não fica com aquele trilho aparente, a gente consegue ter aquela sensação, né, aquele visual só da cortina descendo, parece a gente tem, só dela vestindo um ambiente mesmo, a gente não consegue ver da onde ela sai, então dá um efeito bem elegante para sua casa. O que define, né, qual é o tipo de cortineiro que a gente vai utilizar? Sim, tem 3 tipos que eu vou falar para vocês e também vou aplicar um pouco de medidas e trazer referências. O tipo de cortineiro, ele está associado ao teto que você tem, né? E aí o teto que você tem, ou que você quer manter, o que você vai fazer, vai direcionar para o tipo de cortineiro. E aí você vai ter um resultado muito satisfatório. O cortineiro é uma das coisas que eu mais amo fazer nos meus projetos e eu não gosto de esquecer de colocar. E eu já apliquei de várias formas. Então, além dos tipos, a gente vai aprender as medidas e eu também vou trazer alguns exemplos extras, porque tem situações que são diferentes, né? Não são tão habituais. E aí, como que a gente faz esse cortineiro, Mariana? Como que a gente aplica? Então, esse vídeo é super completo para vocês. O primeiro tipo é o cortineiro embutido. Ele é moderno, tá? Ele é muito utilizado na decoração, é um dos meus preferidos, é o que eu mais aplico nos projetos. Ele é aquele que fica realmente embutido. Você tem um forro de gesso, vou colocar algumas imagens de referência para vocês. Você tem um forro de gesso e ele é tipo um vão, um recorte no gesso, onde afasta esse forro da parede e fica aquele vão livre. A gente consegue colocar a cortina ali dentro e aí fica só aquele tecido saindo levemente, fluindo e vestindo a parede. É um dos meus preferidos, esse é o cortineiro embutido. O segundo tipo é o cortineiro sobreposto, né? Então ele fica à frente da parede e abaixo do teto, ele não fica embutido no forro. E é esse tipo de cortineiro a gente consegue aplicar ele depois que você tem um forro pronto, ou se você não tem forro, você consegue aplicar também. Ele fica com acabamento externo, visível, tá? Ele não fica com aquele acabamento invisível do embutido, mas ele também dá um acabamento para esse trilho e para essa cortina. É uma boa opção. Esse trilho sobreposto, a gente pode fazer ele de gesso, de MDF, madeira, metálico, ou você pode colocar um bandô que vai trazer um pouco desse efeito, né? O bandô já vem, um bandô mais retinho traz mais ou menos esse efeito de cortineiro sobreposto. Então, por ele ficar abaixo do teto, né, ele não tá embutido, ele não tem um recorte no teto, por ele ficar abaixo do teto, a gente pode usar tanto num teto que você já tem forro, como no quem não tem forro. Mariana, por que eu devo usar ele sobreposto se eu já tenho, quando alguém tem forro, né? Porque às vezes você esqueceu de fazer o recorte do cortineiro embutido. Isso acontece muito, tá? As pessoas fazem, mandam fazer o gesso todo, passa direto. Meu Deus, e agora, Mariana? Eu esqueci de embutir. Falei com o meu gesseiro, ele falou que não tem como, vai dar muito trabalho, vai, né, danificar, vai prejudicar a estrutura do seu forro. Se você fizer esse cortineiro depois, às vezes isso acontece, tá? E aí você esqueceu. Você pode vir fazer esse cortineiro sobreposto de gesso, por exemplo. Ou você pode fazer de outros materiais, tá? Pode fazer com ele na frente. Fazendo ele do gesso ali, ele fica no mesmo material do teto, fica bem discreto e fica semelhante ao cortineiro embutido, fica semelhante. Mas o ideal, se você quiser o efeito do embutido, é já recortar. Mas se você tem, por exemplo, não tem forro, tem aí só a sua laje, aí você coloca esse tipo de cortineiro, tem outro tipo de forro, você coloca ele sobreposto e vai ficar
excelente, porque ele não precisa estar ali embutido, ele não precisa ser feito nem com antecedência. Se você esqueceu, é uma ótima opção essa segunda, né, que ele fica totalmente externo. A terceira opção é o cortineiro iluminado, que ele pode ser aplicado tanto no embutido, que é a primeira opção, como no sobreposto. E a gente consegue deixar ele iluminado só prevendo um ponto de iluminação chegando ali. Como que é isso, Mariana? A gente precisa de um pontinho de luz, um pontinho de energia, um fiozinho chegando ali que está conectado ao interruptor, e aí o seu eletricista consegue fazer uma ligação e colocar ali uma fita LED para iluminar esse cortineiro. Então, nas duas opções a gente consegue ter um cortineiro iluminado. Ele vai deixar o seu ambiente mais aconchegante, traz um charme a mais para o espaço e dá aquela luzinha bem gostosa. Eu gosto muito de trabalhar com a iluminação amarela de 2.700 ou 3.000K para esse tipo de acabamento, que vai ficar bem agradável. Então, para ambientes com forro de gesso, eu sugiro o cortineiro embutido, porque você já faz antes e faz dessa forma e fica todo certinho ali. Mas para quem não tem, aí a gente tem o sobreposto, que também funciona bastante. Agora vamos falar um pouquinho das medidas, né? Mariana, como que eu faço lá para fazer esse cortineiro embutido, para deixar ele ali no espaço já, quando o meu gesseiro vai fazer? Quais são as medidas que a gente precisa considerar? A primeira coisa que você tem que pensar é que a largura desse cortineiro, né? A gente tem que levar em consideração a sua janela ou a sua porta, que você, né? Sua porta pode ter uma porta aí de vidro, e aí você vai colocar de 10 a 20 centímetros passando a partir dessa porta. Então, se tem uma janela aí de 2 metros, você vai colocar 10 a 20 centímetros de cada lado passando. Isso é importante para também que a sua cortina, né, para que ela passe um pouco, então essa iluminação ali não fique passando muito pelas laterais, dá uma proteção a mais, e também para que o trilho lá consiga passar um pouquinho e seja fácil a manutenção, a retirada do trilho, a colocação dele novamente, para quando a gente vai lavar essa cortina, para fazer a manutenção de fato dela. Então, essa medida a mais. Então, a parte lá no teto tem que ser maior que a sua janela, nunca faça rentinho, para dar um acabamento na sua cortina e também para facilitar a manutenção. E outra medida que é importante, duas medidas que são importantes, a altura, tá? E a profundidade. A altura eu indico de 7 a 15 centímetros. No geral, eu coloco aqui no escritório 10 centímetros, funciona bastante, porque o trilho suíço, que é o que eu mais gosto, ele é mais fininho, então já é o suficiente 10 centímetros. Mas dependendo do projeto, da proposta, a gente pode ter 7, se você não tem um recurso tão grande, e ele pode ter mais 15. Então, de 7 a 15 é uma boa altura para ele ficar embutido. E a profundidade, ela varia de 10 a 20 centímetros. O que determina essa profundidade, Mariana? Se você for colocar só uma camada de cortina, né, só um voal ali mais sutil, ou às vezes uma cortina de linho, você pode usar 10 centímetros. Agora, se você vai usar duas cortinas, né, duas camadas de tecido, um voal mais um tecido de blackout, ou você vai fazer um tecido mais fino, vai colocar um chalho, ou seja, vai ter no seu trilho, vai ser um trilho duplo, vai ter a parte da frente e a parte de trás, vai ter cortina na frente e cortina atrás, ou seja, o volume de cortina é maior, e lá em cima também. Ainda mais que lá em cima a gente tem a dobra da cortina, então fica um volume um pouco maior. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de uma profundidade para que caiba bem essa cortina. Então, se você vai usar essas duas camadas de cortina, é legal a gente ter ali de 15 a 20 centímetros, funciona. 20 centímetros é o ideal, assim, sobrando. Mas 15 também funciona se for tudo em tecido. E 10 se você vai ter só uma camada. E aí, essa profundidade aí fica tranquila para atender uma única camada de tecido. Agora, eu separei algumas dicas extras complementares para que você tenha um aspecto ainda melhor no seu cortineiro. A primeira é: faça com que o seu cortineiro e a sua cortina, se possível, passe mais e pegue a parede toda do seu ambiente. Sabe quando a gente coloca uma cortina de uma ponta a outra? Ela alonga muito mais e dá a sensação de que a sua janela é maior. Nem sempre é possível, tá? Às vezes você tem algum móvel, alguma coisa que impede, mas evite de colocar só ali, ó, no vãozinho da cortina. Se você tiver recurso, se for ficar livre as suas paredes, quando a gente coloca a cortina de uma ponta a outra, a gente amplia, veste mais, fica mais elegante, dá essa sensação de que a janela é maior, fica muito bonito o ambiente quando a gente tem a cortina de uma ponta a outra. Então, se você puder, esse é um recurso que valoriza muito. Então, coloque o cortineiro de uma ponta a outra e coloque também essa cortina estendendo essa parede, vai valorizar demais o seu espaço. A segunda dica é uma coisa que acontece muito. Mariana, em cima da minha janela
tem um ar-condicionado, o que eu faço? Aí a opção é do cortineiro sobreposto que eu falei pra vocês. A gente não tem como embutir ele no forro, né? A gente tem um ar-condicionado que tá em cima da janela ou em cima da porta, aí ele vai ter que ser o sobreposto. E eu gosto de fazer esse sobreposto. O sobreposto normalmente ele é como se fosse um rodapé colado no teto. Mas nesse caso você não vai poder colar ele no teto porque tem um ar-condicionado na frente. Senão a cortina vai passar na frente do ar-condicionado, não vai funcionar isso. Então você vai fazer o sobreposto como se fosse um Lzinho assim. E ele vai pegar essa parte, aqui tá a parede e o sobreposto faz assim. E aí ficou um vão aqui no meio. E esse L, ele pode ser de gesso, ele pode ser de MDF, ele pode ser, né, um bandô retinho, material metálico. E aí você vai encaixar na parede dessa forma e o ar-condicionado tá aqui em cima. Então, ou seja, é bom que esse ar-condicionado não esteja colado na janela, para que você possa ter esse recursozinho, que ele esteja um pouco mais acima, para que você consiga parafusar e prender, tá, esse cortineiro e aí sim ter a cortina embaixo do ar-condicionado. Então você vai ter o cortineiro seguindo ali essa parede, né? Seguindo, ele pode ir de uma ponta a outra, não tem problema, fica até melhor do que ele só no meio. Faz de uma ponta a outra e vai ter o ar-condicionado em cima. Então ele não vai estar colado no teto, ele vai estar abaixo e ainda assim você vai ter um efeito bem bonito. Outra dica ainda para esse tipo de cortineiro que ficou embaixo, ou também se ele for ficar em cima, o sobreposto, se você quer que ele chame atenção, você coloca ele numa madeira diferente, numa composição, num material diferente das paredes. Mas muitas das vezes a gente quer que esse cortineiro fique mais discreto, não chame tanta atenção. Então se eu for colocar ele embaixo, como eu falei do ar-condicionado, eu gosto de colocar e pintar ele da cor da parede. Então ele vai ficar muito discreto. Então se a sua parede é cinza, eu pinto ele de cinza, eu coloco ele no cinza, numa madeira cinza, no MDF, ou eu faço de gesso e pinto da mesma cor, que aí vai dar um aspecto de que é a parede. Fica excelente, super discreto, ele se camufla na parede. Agora, se você quer que ele destaque, em alguns casos eu já usei a marcenaria que tem ele no ambiente, eu vim e fiz a caixa toda em madeira, deu um destaque na parede, ou às vezes até mesmo no teto, para dar um destaque para esse cortineiro. Então, na verdade, depende da intenção do projeto e da proposta. Mas se você quer que ele fique discreto, coloque da cor da parede. Se ele quer que chame atenção, coloque de outra. E se ele estiver próximo no teto, você colocou no teto, ainda assim ele é sobreposto. Aí se você colocar ele branco da cor do seu gesso, ele também vai ficar super discreto. Aí o ideal, porque ele vai dar essa ideia de que é como se já fosse um embutido. Então fica um aspecto bem interessante. E para quem não quer nenhum cortineiro, nem outro, Mariana, eu tenho que usar cortineiro, eu sou obrigada, eu não gosto do embutido, eu não gosto do sobreposto, eu não gosto... Você pode colocar o trilho coladinho lá no teto, não tem problema nenhum. O trilho suíço, ele é baixinho, tá, gente? Então, assim, se você colocar ele branquinho da cor do teto, ele vai ficar super discreto. Se você quiser colocar ele preto para destacar e colocar outros elementos em preto na sua casa, você pode colocar também. Mas quando não tem cortineiro, quando a pessoa não gosta, quando não dá, enfim, eu coloco ele branquinho, ele fica bem discretinho colado no teto. Eu não vejo um problema, assim, meu Deus, acabou o mundo. Já tive soluções assim quando o cliente não queria mais problema, não queria mais ter que colocar um outro, não queria mais obra, já estava de saco cheio, sabe quando chega nessa parte? Então você vai lá e coloca ele o trilho lá bonitinho, também é uma opção se você gosta. E aí, pessoal, esse vídeo te ajudou, se ele foi muito importante, você aprendeu coisas novas, comenta aqui embaixo qual é o outro detalhe da sua casa que você está na dúvida. A Mariana fala sobre isso, porque eu quero trazer mais itens assim para poder ajudar vocês. Já compartilhe esse vídeo no grupo do condomínio, para sua amiga que está construindo, no grupo da família, para que ninguém deixe de fazer um cortineiro, para que façam da forma certa e tenham um resultado satisfatório. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!